E aí, eu sou o Naru e hoje eu vou falar sobre o personagem Norman de Neverland. Se você não quiser levar spoiler de Neverland e nem de Death Note, sai desse vídeo, porque ele tá recheado de spoilers pesados. Então vamos pro vídeo. Como eu falei no começo, nesse vídeo eu vou falar sobre o Norman, que é particularmente o meu personagem preferido do anime. E na minha opinião, ele é o motivo para esse anime ser tão bom. Você vai entender o porquê. Norman é o típico personagem mais inteligente do anime. Coloca mais inteligente nisso. E ele ser um personagem muito inteligente significa que ele está lado a lado com Ellie e o Kira. E sabe o que eles têm em comum? Os três morreram, mas eu acho que a morte dele, Norman, foi algo bem inevitável e mais complexo do que a morte dos outros dois. Porque se ele não tivesse morrido, como ele morreu no anime, ele teria morrido depois de qualquer jeito, ele querendo ou não. Mas tem um fator que faz eu amar tanto esse personagem. Ele morreu para salvar todo mundo do orfanato. E pra você entender tudo, vou contar todo o plano de Norman. Então, vamos lá. Eu acho que a primeira demonstração da inteligência do Norman, pra mim, na minha opinião, foi quando ele descobriu que o Wei era o traidor, que o Wei era o garoto que mandava informações, né, pra Isabelle do que tava acontecendo, quem era que tinha descobrido o segredo e tal. E porque pra mim foi nesse episódio que eu percebi o quão inteligente era o Norman, porque nos outros eu pensava que ele era uma criança de 12 anos, que era um pouco inteligente e que tinha uma mente, pelo menos, vamos dizer assim, uma inteligência racional. Só que o que aconteceu? Depois desse episódio eu percebi o quanto eu era mais inteligente do que eu pensei. E que eu... Meu Deus, mano, minha voz tá... Ai, por verdade. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que nesse episódio foi quando eu percebi que o Norman era muito mais inteligente do que eu pensei e que eu estava totalmente enganado. Mas por que eu sei isso? Você está perguntando, ou não deve estar se perguntando. O que aconteceu foi que foi nesse mesmo episódio, foi nesse momento em que isso aconteceu, que o Norman começou a criar o plano dele. Que foi quando ele percebeu que o Wei, na hora que ele descobriu que o Wei estava falando de todo o plano dele lá e tal, e que ele passou 6 anos para criar um plano para conseguir que o Norman e a Emma fugissem. Só que o que acontece? Foi nessa fala do Wei que o Norman percebeu que o Wei não estava, vamos dizer assim, se incluindo nisso. Ele não ia se salvar também. Ele só queria o quê? Que o Norman e a Emma fugissem. E mais ninguém. Tipo, pra ele, todo mundo fugir era impossível. E só dava pra eles dois fugirem. E ele tinha que fazer de tudo pra eles dois fugirem. E o único jeito era ele, no final, se suicidando. E era o que ele ia fazer. E aí, quando o Norman percebeu isso, começou o plano dele. O plano dele era mais ou menos esse daqui. Mas antes eu vou explicar uma coisa que aconteceu. Antes disso, antes de morrer, quando ele tava, tipo, perto dele morrer, né? Perto da Isabelle levar ele, que ele se mortou dos demônios, a Emma e o Wei imploraram pra ele tentar fugir, que ficar escondido, até eles conseguirem fugir também. O que aconteceu? O Norman fugiu, que realmente ia fugir, e tentou lá, correr lá pro muro. E aí, nesse muro, ele foi ver o que tinha depois desse muro. Porque ele sabia que tinha floresta, mas tinha algo mais. Quando ele olhou, tinha um penhasco enorme, um buraco muito grande e era muito distante da floresta. E era impossível eles pararem ali. E aí ele tentou correr, ele completamente atravessou todo o muro. E aí ele viu que não tinha como
e viu que tinha uma ponte que ligava lá à floresta também. Só que essa ponte era muito protegida por demônios. E foi aí que ele viu que não tinha como fugir. Ele desceu do muro e voltou. E aí quando a Emma e o Wei ficaram desesperados porque ele voltou, ele explicou que tinha um penhasco muito grande e que o único jeito de fugir era pela ponte. Só que é quase impossível fazer isso. E aí foi quando o dia em que o Norman morreu. Mas a Emma, né, a Emma tinha completamente desistido de tudo. Ela tinha acabado ali, não tinha como mais ela fugir. E aí foi quando ela achou a carta do Norman. A carta ela começou a ler. E ali estava todo o plano do Norman. O plano do Norman era o seguinte: na verdade, não tinha só como fugir pela ponte. Em um certo lugar daquele muro, tinha um lugar que era um pouquinho mais perto do muro e que tinha alguma chance deles conseguirem fazer uma coisa ali, um plano ali para eles conseguirem fugir. Aquele era o único local que tinha como eles fugir. Os outros era impossível. E o plano dele era mais ou menos assim: o mais forte ali da casa, né, o mais forte ali do orfanato, iam jogar uma corda. Eles iam correr, né, lá pro muro e encontrar aquele lugar e pegar uma corda com um negócio, com tipo um enganche nas coisas, que eu esqueci o nome, não sei o nome dessas coisas. E aí ele ia jogar e atravessar todo o penhasco, que é muito grande. Tem que ter muita força pra fazer isso. E, né, cara, pra uma criança de 10 anos que conseguiu derrubar uma porta de madeira, isso é fácil, né? E aí ele jogou, né, aquele negócio e bateu numa árvore e prendeu ali. E aí a outra parte já estava amarrada em outra árvore. E assim eles iam pegar tipo um cabide, um negócio ali, iam deslizar pela linha e passar por todo aquele penhasco e chegar até ali para eles conseguirem fugir. Esse era o plano dele. Só que eles tinham que treinar muito para conseguir isso, tinham que treinar todo o plano deles ali. E era mais ou menos assim: a Emma ia fingir o tempo todo ali que estava abalada e que tinha desistido de tudo. E enquanto isso, as crianças, né, que fingiam que estavam tentando confortar a Emma, na verdade estavam só pegando informação da Emma. E a Emma dando, né, falando o que eles deviam fazer, o que eles deviam treinar. Enquanto isso, as crianças estavam treinando tudo lá. A mais forte estava treinando, jogando lá e treinando como conseguir e tal. E aí foi mais ou menos assim que eles conseguiram. No dia final, no dia da fuga, né, cara, o que aconteceu foi mais ou menos assim: o Wei, quer dizer, chamou a Emma e começou a explicar todo o seu plano mirabolante e tal, dizendo que ia, né, colocar fogo na casa, só que tinha um porém. Ele falou tudo que estava na carta do que ele ia fazer. A Emma já, o Wei ia fazer mesmo, então a Emma já sabia de todo o plano dele, só que ela fingiu não saber. E ele ali ia colocar fogo em toda a casa, só que tinha um porém: ele ia colocar fogo em si mesmo. E o que ia acontecer? Ele ia colocar fogo em si mesmo e ia atirar fogo em toda a casa. A Isabelle, a mamãe, ia colocar todas as crianças pra fora, com certeza. Ia tentar salvar pelo menos o cérebro do Wei pra conseguir dar pros demônios. Já que no outro dia, né, naquele dia eles estavam ali, no outro dia ele ia ser mandado para os demônios. Então, antes que ele fizesse isso, antes que ele teasse fogo, antes que ele jogasse ali no fogo, a Emma empurrou ele, ela se jogou com tudo em cima dele e tirou ele dali o mais rápido possível e colocou um boneco no lugar dele. Então, quando ele colocou fogo no chão, ela puxou ele e colocou tipo um boneco, não sei mais ou menos o que era aquilo, que eu esqueci agora, tá fazendo tempo que eu achei esse anime. E aí o que aconteceu? Colocou fogo naquele boneco e começou a colocar fogo em todo o orfanato. E tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. Começou a colocar fogo em toda a casa. E a Isabelle ia ali tentar, o quê? Ia tentar salvar pelo menos o cérebro do Wei. Ela jurava que era o Wei que tava ali, mas na verdade não era o Wei. Era só tipo um boneco com a roupa do Wei queimando ali. E enquanto isso, a Emma cortou a sua orelha, onde estava, né, o negócio, esqueci agora, cara. Um negócio lá que tinha como rastreador, que tinha como eles rastrear todas as crianças. Eles cortaram ali e tiraram aquele rastreador. E assim eles fugiram e coisou todo aquele plano. E eles conseguiram fugir.
E pensando assim, até parece que é grande bosta. Só que pense bem. Como você ia pensar assim? Pense se você fosse no lugar. Será que você teria essa ideia? Eu acho que não. E mesmo o Whey criando um plano inteiro por 6 anos. Ele criou o plano que ele já tinha feito, ele tinha feito por 6 anos. E o Norman, em tipo dias, conseguiu ser mais inteligente que o Whey em 6 anos. E claro, falando assim, não parece tão inteligente, mas assistindo um anime, cara, você vai sentir aquele drama. E é por isso que eu acho esse anime tão incrível. E foi mais ou menos o que aconteceu. E o que faz eu me apaixonar tanto por esse personagem é que ele fez de tudo para que todo mundo fugisse. E até morreu. Pra não poder salvar todo mundo, mas sim salvar a pessoa que ele mais ama. A Emma. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Sei lá, não sei o que falar agora. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Vai na descrição e ver o canal da gameplay que eu tô usando. E muito obrigado por assistir. Tchau, tchau.